Então, nós vamos para o nosso segunda live sobre as introduções às ciências farmacêuticas. Então, vamos para a nossa segunda live e hoje eu já vou apresentar, na sequência do nosso material, as entidades farmacêuticas e já vamos falar um pouquinho do farmacêutico no contexto de uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês. Tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem tirar lá no AVA comigo, por e-mail, tem um espaço lá, e eu vou disponibilizar também a gravação dessa aula para vocês, tá? Então, sejam bem-vindos. Vou começar a compartilhar aqui. Vamos ver qual conteúdo que eu vou abrir, primeiramente. Deixa eu só verificar se eu estou compartilhando inicialmente. Tá, e a gente vai falar, lembrando que na semana passada eu falei um pouco da história da farmácia, né? Como os determinantes históricos. O pai da farmácia é o Galeno, por isso que a gente tem as farmácias de manipulação chamadas, conhecidas como farmácias galênicas, né? Porque quando no início os medicamentos eles eram essencialmente manipulados, até que depois teve a Revolução Industrial, aí a gente teve a fabricação dos medicamentos em larga escala, tá? Então, hoje a gente vai falar, como já está na nossa tela aí, quais são as entidades farmacêuticas. Quando a gente chama de entidade, são todos os órgãos envolvidos que, né, fundamentam a nossa área de atuação, tá? Eu já mostrei para vocês, acho que semana passada comentei, que nós temos uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que regulamenta quais são as especialidades farmacêuticas, a gente, por linha de atuação, que são 10. Dentro dessas 10, a gente tem subgrupos dentro de cada uma delas. Só vou rever com vocês, que foi o que a gente finalizou a aula passada, e a gente segue dentro das entidades farmacêuticas. Quais são essas linhas de atuação, né? Quais são as especialidades? A área de atuação dos alimentos, análises clínicas laboratoriais, a parte da educação, a parte da farmácia, a farmácia hospitalar e a farmácia clínica, a farmácia industrial, a gestão farmacêutica, as práticas integrativas complementares, a saúde pública, que a gente já vai falar um pouco sobre hoje, e a toxicologia. Dentre elas, elas se subdividem em tudo isso que eu já vou falar mais rapidamente, os alimentos e tudo que envolve os alimentos, dentro de um nicho de mercado que vem crescendo muito, são os alimentos funcionais, os nutracêuticos, também tem os farmacêuticos trabalhando no banco de leite humano, né? Também na parte de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, controle de qualidade, a nutrição enteral, os alimentos para grupos específicos, quando a gente tem visto cada vez mais um número maior de pessoas com intolerâncias, né? Intolerância à lactose, os celíacos, intolerância ao glúten. Então, tem toda essa parte do farmacêutico dentro dessa área de atuação. As análises clínicas laboratoriais, né? Envolve toda a parte de banco de órgãos, banco de sangue, banco de sêmen, biologia molecular, a cultura celular, genética, a hematologia, né, o estudo da histoquímica, parasitologia clínica, virologia, micologia, que é o estudo dos fungos, a parte da bioquímica, ou seja, né, bacteriologia, as análises clínicas como um todo, né, dentro de um laboratório clínico laboratorial, né, dentro das análises clínicas laboratoriais. Depois a gente tem também a área da educação, né, que é, quem sabe, futuramente vocês vão trabalhar, né, na docência do ensino superior, trabalhando com educação ambiental, trabalhando com metodologia e gestão educacional, né, educação em saúde. Hoje, cada vez mais, a gente precisa da educação continuada. Tá? Então, toda essa área, a parte da farmácia propriamente dita, né, a assistência farmacêutica, a atenção farmacêutica. Depois a gente vai dizer as diferenças entre as duas, né, a parte da dispensação, trabalhar na farmácia comunitária, na farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, o estudo da farmacologia, a farmácia veterinária, né?
áreas extremamente amplas de se trabalhar. Depois, dentro da farmácia clínica hospitalar, que envolve, né, o farmacêutico em contato direto com o paciente, nos cuidados paliativos, na parte da oncologia, da pediatria, na parte das UTIs, né, farmacêutico trabalhando direto lá, uma farmácia clínica dentro do hospital, a farmácia hospitalar também dentro do contexto da nutrição parenteral, pacientes que têm uma necessidade dessa nutrição mais específica, né, trabalhar com radiofármacos, né, radiofarmácia, dentro das clínicas de oncologia, ou seja, né, são várias áreas que a gente vai seguindo. Depois a farmácia industrial, que é a parte da indústria, biotecnologia, indústria tanto de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, de insumos farmacêuticos, de saneantes, a parte da tecnologia de fermentação, que seria as bebidas, né? Desenvolvimento das enzimas, tudo isso dentro da tecnologia farmacêutica industrial. Depois a gestão farmacêutica, que já envolve os assuntos regulatórios, a auditoria em saúde, né? A própria assistência farmacêutica no controle de qualidade, gestão farmacêutica, gestão de risco, gestão contábil, gestão em saúde pública, gestão de estoque, né? Gestão de pessoas, gestão da logística. Então, envolve o marketing farmacêutico, tá? Tudo isso envolvendo a gestão farmacêutica. Quando a gente fala em assuntos regulatórios, lembrando que todos os medicamentos, alimentos, insumos, cosméticos, eles precisam, para serem produzidos e comercializados, eles precisam ter um registro na vigilância sanitária. E esses registros, eles não são eternos, eles precisam, né, de tempos em tempos serem regularizados e serem renovados. Então, isso que são a parte dos assuntos regulatórios também, né, dentro dos processos, dentro da parte da regulação e auditoria. A gente tem como oitavo ali as práticas integrativas complementares, que aí entra a homeopatia, a fitoterapia, a aromaterapia, a acupuntura, o termalismo, que é o estudo e a utilização das águas medicinais, né? Águas sulfurosas, né? Águas termais, né? Dentro de vários spas. Então, dentro dessa medicina tradicional chinesa, são as práticas integrativas. Reparem que ela não está mais com o termo de prática alternativa, porque elas integram o arsenal terapêutico dentro do que a gente tem hoje, né, para dentro de um tratamento para os pacientes. Porque quando ela tinha o nome de alternativa, queria dizer o quê? Eu iria trabalhar ou com uma prática tradicional ou com uma prática alternativa. Hoje, essas práticas, elas integram o tratamento, por isso que elas são chamadas as PICs, as práticas integrativas complementares. A nona área, a saúde pública, que a gente vai falar hoje, né? O atendimento do farmacêutico na urgência e emergência, nas pandemias, né? Nós tivemos um laboratório, né, durante esses 2 anos de pandemia, que nós aprendemos muito com a farmacoepidemiologia, a parte de controle de pragas e vetores, a estratégia de saúde e família, segurança no trabalho, né, saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, né? Então, o desenvolvimento de tudo isso dentro do farmacêutico no contexto da saúde pública. E depois a gente ainda tem o nono, o último, que é a toxicologia, né? Então, trabalhar dentro das análises toxicológicas, controle de água, controle de medicamento, controle do solo, né? Tudo isso. Também verificar as drogas ilícitas, as drogas de abuso, né? Então, essa parte da toxicologia e as análises, tá? Então, são isso que eu tinha para falar a nível de especialidades farmacêuticas, né? Essa tela aí na frente mostra as várias áreas de atuação, algumas mais novas, como, por exemplo, a prática da farmácia estética, né? Então, o farmacêutico esteta, o farmacêutico na acupuntura, nos óleos essenciais, o
farmacêutico no desenvolvimento de vacinas, na prescrição farmacêutica. Então, nós temos várias áreas, cada vez o Conselho Federal de Farmácia vai garantindo áreas de atuação, tá? E é por isso que a gente começa, quando a gente fala das entidades farmacêuticas, a primeira entidade que nós vamos falar vai ser do Conselho Federal de Farmácia, tá? Ele tem as responsabilidades de gerenciar toda a parte de legislações que regem a nossa área de atuação, né? Nós como profissionais farmacêuticos. Na tela aí tem o símbolo do Conselho Federal de Farmácia, o símbolo do Conselho Regional de Farmácia, que é o CR9, que é o nosso CRF do Paraná. Nós temos também o Sindicato dos Farmacêuticos e temos algumas associações, né? Então, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, a Associação dos Farmacêuticos Magistrais. Então, cada área de atuação farmacêutica tem a sua respectiva associação. Então, o primeiro que nós vamos falar, né, é do Conselho Federal de Farmácia. Vejam que ele é bem antigo, né? Então, ele, com a promulgação da Lei 3.820, de 1960, foi criado o CFF. Então, vejam que ele é bem antigo. Então, a gente tem já um órgão que nos representa faz muito tempo, né? Então, lá no dia 5 de julho de 61, foi aprovado, né, a criação do Conselho Federal de Farmácia, e 6 meses depois, um pouco depois, né, os conselhos regionais, tá? Inclusive, o Conselho Regional do CRF9, que na época, quando ele foi criado, ele abrigava 2 estados, né? Porque o número de farmacêuticos naquela época não eram tão grandes, então o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina estavam representados pelo CRF9. Depois se separou, né? O nosso ficou CR9, e tem o de Santa Catarina e os demais estados, tá? Então, desde a sua fundação, né, o 14 de outubro de 61, o CRF do Paraná, ele valoriza a profissão farmacêutica, é uma das principais bandeiras levantadas pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que é o CRF9, tá? E o que basicamente o Conselho Federal de Farmácia faz, né? Ele é um órgão representativo, regulador, porque ele que faz as resoluções, né? Com competência legislativa. Quando eu falo competência legislativa, que ele que é o responsável de fazer as resoluções, inclusive o nosso Código de Ética Farmacêutica, tá? Então, ele foi criado em 1960, tá? E logo depois foram criados os conselhos regionais. Quais são as atribuições do Conselho Regional e do Conselho Federal? No caso do Conselho Federal, ele faz todas as legislações específicas da nossa área, então é uma competência legislativa, e a principal legislação que ele faz é o Código de Ética Farmacêutica, né? Que ele fundamenta todos os nossos direitos, os nossos deveres, né? As sanções também. O que seria uma sanção? Depois a gente vai falar um pouquinho do Código de Ética. São aquelas, digamos assim, as punições. Eu não gosto muito do termo punição, mas as sanções que o farmacêutico que desrespeitou o Código de Ética Farmacêutica pode receber, que vai desde uma advertência, a multa, ou suspensão por 6 meses, suspensão por seis meses, até dependendo do quadro, né, dependendo do que foi desrespeitado, até realmente, né, a eliminação do quadro, perde realmente o direito de atuar como farmacêutico, né? Mas, logicamente, tudo isso mediante um processo, onde o farmacêutico tem direito à ampla defesa, contraditório, né? Se justificar, mas, assim, isso é importante porque a gente não precisa ter medo do Conselho Federal de Farmácia, nem do Código de Ética, né? Porque nós, quando somos bons profissionais, né, nós não precisamos ter medo de uma punição. Então, a gente tem lá, né, como principal atribuição a organizar o Código de Deontologia Farmacêutica, né,
Então, a gente tem as demais áreas, por exemplo, outros que fazem parte das entidades farmacêuticas são os conselhos regionais. O que os conselhos regionais fazem? No caso, o nosso Conselho do Estado do Paraná. A atribuição maior é atuar dando apoio e fiscalizando a atuação profissional, né, daquele farmacêutico legalmente habilitado durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. Tá? Então, ele é um órgão, não é só um órgão fiscalizador, o Conselho Regional, mas é um órgão de apoio para o farmacêutico. Então, assim, olha, eu trouxe para vocês verem, né, quais são a visão, a missão e os valores que o Conselho Regional de Farmácia tem como premissa, né? Como missão. O que é missão, né? Por que ele existe? Ele zela pela fiel observância dos princípios éticos e da disciplina de classe daqueles profissionais que exercem a profissão farmacêutica. O que é uma visão, né? O que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, ele espera, né? Ele espera garantir que a presença do farmacêutico de uma forma ética, capacitada, né? Habilitado em todas as áreas de atuação. Então, que tenha um farmacêutico em todas as áreas, quer seja na farmácia, no hospital, no laboratório, no banco de sangue, na indústria, né? Na saúde pública, né? Então, isso é que a gente espera, que o farmacêutico esteja em todas as áreas de atuação que ele tem capacitação para exercer. E os valores do Conselho Regional de Farmácia, transparência, por isso que ele publica, né? Ele tem toda... a gente consegue, inclusive, ter acesso às plenárias, o que está sendo discutido no Conselho, a eficiência, a ética, a inovação, a impessoalidade, qualidade no atendimento, profissionalismo, comprometimento, sustentabilidade. Todos esses são os valores preconizados pelo Conselho Regional de Farmácia. Tá? E aí o Conselho ele tem grupos de trabalho, tá? Formado por farmacêuticos. São esses grupos de trabalho que estão listados aí. Tá? Então, grupos de trabalho das análises clínicas, grupo de trabalho da assistência farmacêutica, de distribuição e transporte de medicamentos e insumos, grupos de trabalho que são chamados GT, né, da educação, GT da estética, da farmácia comunitária, da farmácia hospitalar, da indústria, da manipulação junto com a homeopatia e a alopatia, das PICs, que são as práticas integrativas complementares, grupo de trabalho da tecnologia de produtos da saúde e grupos de trabalho da vigilância sanitária. Então, o que tem esses grupos de trabalho? Porque eles vão avaliar os processos éticos e garantir áreas de atuação, né? E as publicações de novos artigos, participação em congresso, também eles fazem muitas educação continuada, cursos gratuitos para os farmacêuticos, né? E o bom hoje é que esses cursos e essas atualizações profissionais, elas estão sendo a grande maioria remota. Então, você pode, né, fazer isso, muitas vezes eles disponibilizam o link, a gravação, para que você possa depois assistir. Então, isso facilitou muito a atualização profissional. Então, aqui, olha, desculpa, eu trouxe algumas imagens, né, aonde que está o CRF-PR, ele se localiza lá no alto da 15, é um prédio muito bonito, né, vale a pena visitar, né, então ele é bem bonito, assim, e nós somos, tanto os profissionais farmacêuticos como os acadêmicos, são muito bem recebidos lá no CRF-PR, tá? E eu coloquei na tela aí algumas coisas bem interessantes que eu chamo o seguinte, que a partir da pandemia, nós tivemos um avanço muito grande no que pode ser feito pelo meio remoto, né? Porque, assim, como nós fomos, né, tivemos que nos adaptar a fazer vários atendimentos remotos, o próprio Conselho também fez isso. Então, hoje nós temos, por exemplo, né, a baixa de responsabilidade técnica. O que é isso? Quando eu vou trabalhar numa farmácia, num laboratório, num banco de sangue, eu assumo uma responsabilidade técnica, né?
Então, é emitido um documento, e quando eu saio desse local de trabalho, desse campo de trabalho, eu tenho que dar baixa de responsabilidade técnica, eu tenho que comunicar ao conselho que eu estou saindo daquele local de trabalho. Por que isso? Porque aí, a partir daquela data, eu já não me responsabilizo pelo que está se fazendo naquele campo de trabalho. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa rapidez em comunicar ao conselho. E hoje essa baixa de responsabilidade técnica, ela pode ser feita pelo meio online, tá? Então, a gente tem várias situações, a gente pode fazer justificativa de ausência, né? Então, toda essa parte, tudo que minimizou a necessidade da gente ter que ir até ao conselho, né? Porque a gente tem esse acesso remoto de várias áreas, tá? Outra coisa que a gente mostra, assim, é o quanto o conselho é empenhado em nos proteger. Na época do Covid, né, que estavam lá, quais eram os primeiros profissionais que receberam a vacinação, eram aqueles que estavam na linha de frente, e os farmacêuticos foram os primeiros que foram, né, vacinados para conseguirem se manter na área de atuação, né? Então, eu trouxe só para vocês verificarem os comunicados de ausência, as baixas de responsabilidade técnica, tudo isso pode ser feito a nível, pelo meio remoto, tá? Também o CRF-PR, né, o Conselho Regional, ele fez uma classificação do perfil de atendimento que o farmacêutico dá e que a farmácia dá. Então, dependendo, por exemplo, você pode ter desde perfil 1, 2, 3, ou 4 ou 5, dependendo da tua atuação dentro da responsabilidade técnica. Quer dizer o seguinte, né? Existem as fiscalizações nos campos de trabalho. Então, se de cada, por exemplo, se foram fiscalizar, então, foram lá 10 vezes, na maioria de 66% a 100% das vezes você estava presente e dando assistência farmacêutica efetiva, você tem um perfil 1, depois perfil 2, quando é uma assistência farmacêutica parcial, onde já se teve algumas ausências. Perfil 3 é uma assistência deficitária, por quê? Porque realmente o farmacêutico não está presente, dando assistência efetiva. Perfil 4, quando não tem dados suficientes ainda, o que seria isso? Às vezes vocês são recém-formados, assumem uma responsabilidade técnica, então não tem um número de fiscalizações ainda suficiente para se criar um perfil, precisa de ter mais tempo, né? Mais dias, mais meses. E o perfil 5 são aqueles estabelecimentos que estão irregulares, ou seja, estabelecimento que está funcionando sem farmacêutico, sem assistência farmacêutica efetiva, né? Então, eu falo o seguinte, quando a gente tem uma farmácia com perfil 1, é sinal que a farmácia realmente sempre trabalha com o farmacêutico presente dentro de uma assistência farmacêutica efetiva, tá? Então, isso é bem interessante. E aí a gente tem, olha, quem faz essa fiscalização são os fiscais que fazem parte do Conselho Regional, né? Então, tem uma resolução de 2021 que fortalece mesmo, né, que o farmacêutico, ele não pode, uma farmácia, ela não pode funcionar sem a presença efetiva e física do farmacêutico no estabelecimento, né? Então, nessa regulamentação fala que é vedado o exercício da atividade do farmacêutico sem que ele esteja lá. Tem algumas atividades dentro da farmácia que só o farmacêutico pode fazer, tá? Como, por exemplo, né, o controle dos medicamentos, do sistema, fazer o lançamento, né, e o controle o lançamento do receituário dos medicamentos controlados. O que são esses medicamentos? Os medicamentos que precisam não só da apresentação da receita, mas a retenção dessa receita. São os medicamentos tarjados, né, com tarja preta, medicamentos com tarja vermelha. Por que eles têm esse cuidado maior, né? Exatamente que a grande maioria desses medicamentos, como os psicoativos, são antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tem inclusive outros
né, antibióticos, que eles precisam ter um cuidado maior, né? Então, por isso que não se consegue comprar esses medicamentos sem a apresentação da receita e essa receita ficar guardada, ficar retida na farmácia. E aí, quem faz todo esse recebimento, a dispensação desses medicamentos é o farmacêutico. Se o farmacêutico não está presente, essa dispensação desses medicamentos não pode ocorrer. Tá? Então, isso que fala sobre a presença física do farmacêutico no estabelecimento para algumas áreas que são atividades privativas do farmacêutico. Então, a gente tem aqui, olha, umas outras imagens para você ver o que o Conselho Regional faz. O Conselho Regional, ele nos auxilia a ter uma educação continuada. Então, eles disponibilizam muitos encartes orientativos, né, muitos folders, muito material que a gente pode estar utilizando quando a gente estiver no nosso campo de trabalho. Então, por exemplo, todos esses materiais são materiais com procedência científica comprovada, óbvio, né, porque são elaborados por farmacêuticos do CRF, tá? Então, vejam, ele fala sobre obesidade, tem outro que fala sobre proteção solar, tem outro material falando sobre medicamento controlado, enfim, né? Então, toda essa parte são materiais disponibilizados pelo Conselho Regional de Farmácia, tá? Tem ele tanto em e-book, né, que a gente pode baixar no nosso computador e pesquisar para a gente ter essa atualização e ter um material de consulta. Porque, assim, quando vocês que muitas vezes já trabalham em farmácia, vocês podem ver que o balcão da farmácia é um lugar onde as pessoas nos fazem muitas perguntas. E a gente precisa ter material confiável para buscar as respostas que a gente não tem, né? Não é vergonha não saber. O errado é procurar uma fonte errada e dar uma informação duvidosa, né? Uma informação não científica, tá? Uma outra coisa que o Conselho também divulga bastante, sempre, é que existem hospitais que oferecem residência em saúde para a área farmacêutica. Então, a gente tem lá um novo jeito de fazer farmácia, depois de vocês concluírem o curso, vocês, mediante uma prova, vocês podem dar entrada a fazer uma residência, igual tem residência médica, tem residência farmacêutica. Eu sei que o Hospital Erasto tem residência, o Pequeno Príncipe, o Hospital de Clínicas, né? Então, a gente tem vários hospitais que oferecem residência farmacêutica, tá? Então, aqui, ó, a gente tem outros materiais fornecidos, né, dando exemplo de materiais que o Conselho Regional de Farmácia disponibiliza, orientações sobre antibióticos, orientações sobre psoríase, doenças autoimunes, envelhecimento, né? Lembrando que as pessoas idosas, eles são conhecidos como polifarmácia, porque eles tomam uma quantidade muito grande de medicamento, então a necessidade da gente conhecer a fundo as intercorrências, as interações medicamentosas, né, entre um medicamento e outro, muitas vezes as interações fármaco-nutriente, que é o quê, né? Um medicamento com um alimento, para orientar esses pacientes que tomam um número considerável de medicamentos. Na tela também tem aí o que o Conselho disponibiliza, né? Existe o CRF-PR Júnior, que é formado por acadêmicos representantes das várias faculdades de farmácia do estado do Paraná. Então, a Uniandrade tem, né, os acadêmicos que fazem parte do CRF Júnior, representando a nossa instituição, tá? E aí a gente tem aqui, olha, dentro do Conselho Regional de Farmácia, o CIM, que é o Centro de Informação de Medicamentos. Né? É muito bacana porque é um local que a gente pode tirar dúvida de interação medicamentosa, né? Tirar dúvida se determinado medicamento pode ser tomado junto com outro. Então, o que são esses centros, né? Eles proporcionam informação técnico-científica sobre medicamento e o bom que é de forma oportuna e objetiva, tá? Então, ele existe desde 1995, olha quanto tempo que nós já temos esse SIM,
que é o Centro de Informação de Medicamento, e sempre tem lá, no mínimo, 3 farmacêuticos trabalhando em tempo integral, né? Tirando dúvida, e não é para tirar dúvida do leigo, é para tirar dúvida do farmacêutico, tá? Então, é bem interessante que a gente tem um canal, né? Você pode tirar dúvida pelo meio remoto, né? Pelo WhatsApp deles, por e-mail, e eles te respondem, né? Com uma orientação técnico-científica, né? Disponibilizando material de consulta, tá? E desde 2013, o SIM, ele faz parte dessa rede brasileira de serviços de informação de medicamentos, que é o Rebracim, tá? Então, é uma área, assim, que não só do estado do Paraná, mas a nível Brasil, né? Os centros de informação de outros estados estão interligados. Então, isso é bom, que é uma troca de informação, né? Um compartilhamento de aprendizagem, tá? Então, olha, só um exemplo de materiais de apoio que o Centro de Informação disponibiliza, né? Então, olha só, muitas vezes a gente não tem acesso, mas através do SIM a gente consegue pesquisar. Por exemplo, a gente tem lá acesso gratuito ao portal de saúde, a gente tem consulta à prescrição farmacêutica, há vários pictogramas, né? O que são pictogramas? São aqueles desenhos onde a gente consegue, por exemplo, ler a figura. Então, tem lá um pictograma que não pode, que o medicamento deve ser tomado em jejum, tomar à noite, tomar de manhã, né? Então, isso é bem importante, porque você pode utilizar esses pictogramas quando você estiver orientando, né? Fazendo lá um programa de orientação farmacêutica, de qual horário aquela pessoa vai tomar o medicamento, tá? Então, esses são os pictogramas. Em outras aulas, eu vou mostrar para vocês e vou disponibilizar algum material também lá no AVA. Também tem, olha, os fármacos potencialmente inapropriados para o uso em idosos, né? Até porque os idosos, como eu falei, eles sofrem muito de interações medicamentosas. Às vezes, eles tomam medicamentos que não podem ser tomados no mesmo horário, porque às vezes a absorção de um compromete a absorção do outro, né? Então, se tem uma perda farmacológica significativa, tá? Então, isso é bem importante, os materiais que eles nos disponibilizam. E agora a gente tem outra entidade farmacêutica, são os sindicatos dos farmacêuticos, né? Reparem que o que o sindicato qual a área de atuação, né? É um órgão de defesa, não da atividade profissional propriamente dita, como é o Conselho de Farmácia, mas sim dos interesses trabalhistas, econômicos, jurídicos dos farmacêuticos do Estado. Então, é o Sindifar. Então, ele é responsável pelas convenções coletivas de trabalho, né? Os acordos coletivos, também é responsável pelo piso salarial, né? A título, né? O piso mínimo, tá? Então, é importante, né, a gente estar associado a um sindicato, não é obrigatório que a gente esteja inscrito num sindicato, diferentemente do conselho, tá? Na hora que vocês colarem grau e vocês assumirem uma responsabilidade técnica, vocês obrigatoriamente precisam estar inscritos previamente, né, de assumir a responsabilidade técnica, está inscrito no Conselho de Farmácia. Se o campo de trabalho é no Paraná, no CRF do Paraná. Se é no estado do Rio Grande do Sul, no CRF do Rio Grande do Sul, e assim sucessivamente. Então, é obrigatório estar inscrito no conselho. Já no sindicato, não é obrigatório, como eu coloquei ali, né? Até pela Constituição Federal, a associação ao sindicato é livre a todos os farmacêuticos, não sendo obrigatório. Mas eu acho interessante quando a gente se inscreve, né, se associa ao sindicato, que é ele que nos representa, né? Então, é interessante. E o que é o piso salarial? É o valor mínimo que deve ser pago a título de salário a um empregado. Então, quem define isso, né, pela presença tanto do sindicato patronal quanto do sindicato dos farmacêuticos, e que nos representa, é o Sindifar, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Paraná.
né? Então, a gente já colocou aqui, né? Infelizmente, a gente está ainda com um piso salarial muito defasado, tá? Então, ninguém pode ganhar menos do que esse valor que está aí, né? Até quero verificar se ele teve já alguma correção, mas está nesse piso aí de 3.365, tá? Só que ótimo, né? Que com base em uma luta muito árdua, né? E em função das convenções coletivas de trabalho, negociação entre as partes, a gente já tem representatividade a nível do Congresso Nacional com esse projeto de lei, né? Que ele já foi aprovado em várias instâncias, que estabelece que o piso salarial para o farmacêutico já foi aprovado em várias instâncias, só falta, né, finalizar para que efetivamente se torne 6.500 mensais, né? Nada mais justo por todas as responsabilidades que a gente assume dentro dos nossos campos de trabalho, né? Tem outros projetos de lei. O que é um projeto de lei, né? É assim, os deputados ou senadores apresentam esse projeto de lei no Congresso, né? O Congresso é formado pelas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados Federais, e isso é apreciado lá, e quando é aprovado, esse projeto de lei vira lei, né? Então, esse projeto de lei é de 2021, né? Então, a gente já tem várias instâncias aprovadas, tá? E a gente tem outros projetos de lei que eu acredito, né, que não sei se a gente conseguiria, né, que esse projeto de lei seja também aprovado. Se for, é melhor ainda, porque o texto desse outro projeto de lei propõe o salário de R$ 8.360 para os profissionais, com uma carga horária menor, que é uma carga horária de 30 horas semanais. Esse projeto, que é de uma deputada federal lá, Alice Portugal, ele está mais atrasado, atrasado que eu falo assim, em termos de apreciação, né? O que já está mais praticamente, né, em todas as instâncias aprovado, é esse projeto de lei 1559 de 2021. Tá? Então, vamos seguir. Eu vou deixar aí para que vocês possam acompanhar também, né? Isso a nível de Congresso Nacional. As várias áreas de atuação, dependendo, né, eles têm alguns adicionais. Um deles é o adicional de insalubridade, porque a gente trabalha em áreas, muitas vezes, insalubres, né? Então, às vezes, a gente trabalha com agentes microbianos, né? Então, a gente trabalha em locais, assim, e se expõe, muitas vezes, a radiofármacos com potencial muito grande de toxicidade. Então, isso que são o adicional de insalubridade, tá? E aí está, independente, né, da perícia médica, já se tem a norma reguladora 15, que fala, né, sobre, com base nessa insalubridade, que aí ela vai, por exemplo, 20%, dependendo, né, se é numa farmácia hospitalar ou laboratório, 40% se são, por exemplo, em locais onde se trabalha com vacinas ou isolamento de doenças infecto-contagiosas, né? 40% se, por exemplo, as pessoas trabalham na manipulação e administração dos quimioterápicos. Então, tudo isso, né, vão sendo adicionais dependendo da área que aquele profissional trabalha, tá? Então, a gente tem aqui, olha, outras entidades farmacêuticas, que são as associações, né? O que é uma associação? É um grupo de profissionais, né, que aderem com um objetivo comum e eles trocam conhecimento, né? Eles têm interesses em comum de se organizarem para, por exemplo, né, trocar informações, conteúdo científico, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas, a gente tem a Associação Anfarmag, Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, a gente tem a Sociedade Brasileira da Farmácia Hospitalar, Sociedade Brasileira das Análises Clínicas. Então, se vocês prestarem atenção, né, nós temos as associações que são muito importantes em várias áreas das várias áreas de atuação.
E vocês vão ver que é o seguinte, vamos imaginar que vocês, né, já trabalham como técnico na área de dispensação, na área da farmácia hospitalar, ou têm interesse em trabalhar nas análises clínicas. Eu aconselho que vocês já comecem no Instagram, nas redes sociais, comecem a seguir essas associações para verificar o que está sendo discutido, o que está sendo apresentado, né? As inovações tecnológicas que cada área vai tendo. E o melhor é que eles disponibilizam artigos científicos de qualidade, né? Então, vocês precisarão fazer alguma pesquisa, com certeza, né? Para lá no final do curso, o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, ou ao longo do curso fazer os projetos integradores, ou fazer uma resenha, né, com citações de artigos científicos. Vocês não vão buscar em blog, em revista que não seja científica. Então, o importante é vocês seguirem as associações, né, e as sociedades brasileiras, o próprio Conselho de Farmácia, tanto o Conselho Federal de Farmácia quanto o Conselho Estadual, é muito importante para que vocês tenham cada vez mais conhecimento do contexto farmacêutico e se apropriem, né, desses materiais que eles vão disponibilizando, tá? Eu sempre falo isso para os alunos, para escolherem. Então, aqui, olha, a gente tem algumas imagens, tá? E símbolos que representam as associações, que são as entidades farmacêuticas, né? Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, eles publicam muitos artigos, né? A gente tem, agora que já voltamos aos congressos mais presenciais, mas mesmo ao longo da pandemia, as associações continuaram a disponibilizar conteúdo e conhecimento científico para os farmacêuticos. Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, a Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica, a Anfarmag, né, com o seu símbolo ali da farmácia de manipulação. Eu falo que é muito importante a gente segui-los, né, porque são fontes confiáveis, tá? A gente tem outros aqui, olha, a Sociedade Brasileira de Profissionais na Pesquisa Clínica, é outra área de atuação onde a gente, né, é importante a presença do farmacêutico na pesquisa clínica, tá? Ver como nós precisamos do farmacêutico por exemplo, né, a pesquisa, depois vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa clínica, as várias fases, né? Ao longo da pandemia, houve muita discussão que se perguntou como pôde desenvolver tão rápido uma vacina, né? Toda essa discussão que coloca em uma situação, coloca, sabe, para verificar se tem realmente uma validade científica a vacina, né? Isso não cabe essa discussão, porque foi a partir de pesquisa clínica que essas vacinas foram desenvolvidas, né? Com a presença de uma equipe multidisciplinar, e o farmacêutico nesse contexto, tá? A gente tem outro também, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, tá? Então, aí envolve tanto a parte da hematologia, da bioquímica, né, das análises toxicológicas também, tá? Todas essas áreas têm a sua respectiva associação. Eu tenho aqui também, olha, só para mostrar para vocês, né, que a cor da farmácia, qual que seria, acho que eu já cheguei a falar para vocês, né, que a cor que nos representa numa colação de grau, né, também no jaleco que a gente utilizar, é esse amarelo. Acho que na semana passada eu falei sobre isso, né. Então, quando vocês colarem grau, com certeza vocês vão estar utilizando uma beca, né, com a cor da faixa, realmente é uma faixa amarela ouro, tá? É a nossa área, que é aquela que nos representa. O dia do farmacêutico, uma outra curiosidade, é o dia 20 de janeiro, que é comemorado, tá? O dia do farmacêutico. E aí eu trouxe aí a beca do farmacêutico, é essa que nos representa, né? Então, cada categoria profissional tem uma cor, e a nossa cor é o cor amarelo, né? Então, quando vocês... Até é interessante que tem as orientações que, por exemplo, quando vocês assumirem uma responsabilidade técnica,
o jaleco normalmente vai ter lá o símbolo da farmácia, vocês já sabem, né? O símbolo da farmácia é uma cobra com um cálice, né? Com uma taça, simbolizando a cura, né? E lembrando sempre da diferenciação do medicamento para o veneno, tá? Porque a diferença está na dose, né? Porque aquilo que pode curar também pode matar um paciente, né? Infelizmente. Então, a gente tem esse símbolo, e muitas vezes esse símbolo, abaixo ele vem na cor amarelo, que é a cor que representa a farmácia. Eu vou interromper esse compartilhamento, tá? E vou voltar e mostrar um pouquinho mais sobre uma outra área que nós vamos começar. Hoje eu vou só iniciar um pouco sobre o que nós vamos ver, e no nosso próximo encontro eu dou sequência a esse, tá? Só um instante que eu vou cancelar esse e começar com um novo compartilhamento, tá? Só um instante que não sei se está aqui disponibilizado, deixa eu só verificar. Acho que não, mas assim, não tem problema que eu retorno aonde eu gostaria de mostrar, tá? Quando a gente fala, né, nessas áreas de atuação aqui, olha, que eu trouxe, nós vamos falar um pouco sobre o farmacêutico na saúde pública, tá? Então, eu já vou iniciar um pouquinho sobre isso, porque o farmacêutico, no contexto que eu quero colocar para vocês, no contexto de uma equipe multidisciplinar, né? Então, é muito importante a presença do farmacêutico trabalhando junto com o médico, junto com o enfermeiro, né? Junto com outras áreas de atuação. Então, eu quero já adiantar sobre isso, eu vou disponibilizar o material para vocês lá no AVA, e aí no nosso próxima live, eu vou começar a falar sobre essa parte da saúde pública. Lembrando o seguinte, pessoal, a saúde, como um todo, ela tem um marco muito representativo, que é a Constituição Federal de 1988, tá? O que quer dizer isso, né? Esse marco? Porque a Constituição, ela colocou a saúde é um direito de todos e um dever do Estado em disponibilizar práticas de saúde para garantir a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde. Então, até antes, até a Constituição de 88, a saúde pública, né, como um todo, ela não era gratuita. O que se existia? Existia as caixas de assistência social, que as pessoas, né, que tinham uma carteira de trabalho, né, assinada, já vinha descontado um valor e ela tinha acesso às caixas de assistência, que depois essas caixas de assistência social se uniram e viraram o INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Depois ele virou o INAMPS. Até, né, as pessoas podem perguntar lá para as pessoas que são mais idosas, as pessoas tinham uma carteirinha onde elas tinham o direito de serem atendidos. Na verdade, não era de forma gratuita. Por quê? Porque um valor do salário já vinha descontado. E aí vocês podem me perguntar, e como que as pessoas que não tinham uma carteira de trabalho assinada, como que elas tinham direito? Como que elas tinham direito? Como que elas eram atendidas? Ou elas pagavam, né? Ou então começaram a se criar os hospitais e Santa Casa, que se chamava Santa Casa de Misericórdia, que era o quê, né? Tinha esse nome porque elas tinham um objetivo mais filantrópico, de atender as pessoas que não tinham condição de pagar, né? Por isso que era chamada Santa Casa de Misericórdia. Elas eram, inclusive, administrada por congregações religiosas, até hoje, por isso que chamava Santa Casa. Até hoje a gente tem, né, vários locais ainda, onde congregações religiosas, irmãs de caridade, né, freiras, que administravam esses hospitais e essa Santa Casa.
Aí veio a Constituição Federal, né, de 88, e colocou a saúde no artigo 196 como um direito de todos. E aí o que se tornou necessário? Se tornou necessária a criação de um instituto, um instrumento que garantisse saúde para todos de forma gratuita. Por isso, 2 anos depois, né, no ano de 1990, através da lei, que é chamada Lei Orgânica da Saúde, tá? Lei que é a LOS, que é a lei que criou o Sistema Único de Saúde. Então, esse Sistema Único de Saúde veio para garantir o quê? Um direito que a Constituição Federal tinha preconizado, né? Direito à saúde gratuita, independente da pessoa trabalhar ou não. Você pode ver, né, que o SUS, ele, teoricamente, a gente fala, professora, mas às vezes o SUS se fica na fila, se morre porque não tem um atendimento. Mas, assim, em termos estruturais, o Sistema Único de Saúde é um sistema premiado, porque ele realmente, quando bem administrado, quando se tem uma gestão da saúde responsável e ética, se trabalha com os princípios pelos quais o SUS foi criado. O SUS foi criado como os princípios da universalidade, esses que são os princípios, integralidade e equidade. Quais são, então, o que representa esses 3 princípios, né? O princípio da universalidade é que o SUS foi criado para todos, então não faz uma diferenciação. Eles não exigem que você comprove uma renda para ser atendido, tá? Eu até aconselho, né, quem não tem um cadastro no SUS, o CAD-SUS, que é o CAD único, mesmo que fale, professora, mas eu tenho plano de saúde, eu não preciso do SUS. Mas é interessante por quê? Porque às vezes vai fazer um estágio, né, ou numa emergência, você precisa ser atendido, né? Então, já tendo esse cadastro, já fica fácil, se você já tem lá as informações, se você já vai, por exemplo, aparecer o teu grupo sanguíneo, né, dentro dessa carteirinha, né? Então, tudo isso, mas o importante é deixar bem claro que o SUS foi criado dentro da universalidade. O que é isso? O SUS foi criado para todos. O segundo princípio é o princípio da integralidade, que é o quê, né? É atender os agravos à saúde de forma integral. Então, por isso que não adianta eu só oferecer, por exemplo, o atendimento em algumas áreas, né? Então, eu preciso ter todas as áreas atendidas. Por isso que foi criado, inclusive, a Política Nacional de Medicamentos. Porque não adianta, por exemplo, o paciente ir receber uma consulta, sai de lá com uma prescrição e não tem dinheiro para comprar o medicamento. Então, se tem nas unidades básicas de saúde os medicamentos que são gratuitos, mediante um receituário, né? E o terceiro princípio é a equidade, né? É o atendimento de forma igualitária para todos, tá? Logicamente, existe uma triagem quando se vai ser atendido no SUS. Essa triagem, basicamente, ela tem como objetivo avaliar risco de vida, né? Então, você pode ver que dentro das unidades básicas se faz lá a triagem para verificar o quê, né? Os sinais e sintomas, os sinais vitais, mesmo que uma pessoa esteja lá, tá com uma dor de garganta, mas não tem um risco vital, um risco de vida, se chegar alguma emergência, com certeza vai, né, passar na frente para se atender. Então, por isso que tem dentro de um protocolo que é seguido, que é chamado protocolo de Manchester, que coloca lá, né, com base nas cores, se é uma cor verde e azul, não tem risco de vida. Se é uma cor laranja ou vermelho, né, vai ser atendido de forma mais rápida para atender uma urgência e uma emergência. Mas os 3 princípios, basicamente, são esses: universalidade, integralidade e equidade, né? Para atender as 3 dimensões que o Sistema Único de Saúde, quando foi criado, tem que se basear. Quais são essas 3 dimensões? Já vou adiantando que o nosso próximo conteúdo nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo
na lei do SUS. Então, o que seria? A promoção da saúde, a prevenção e a recuperação. O que é promover a saúde? Quando eu não faço ainda nenhuma ação pontual, mas eu faço mais uma educação em saúde. O que seria? Eu vou o quê? Ajudar e ensinar as pessoas a não ficarem doentes. Então, eu vou orientar a ter um diagnóstico precoce, a fazer o autoexame para câncer de mama, a não deixar a água parada para evitar a dengue. Então, todas essas orientações, né, a ter uma vida não sedentária, ter uma alimentação correta, né, praticar atividade física, evitar o tabagismo, tudo isso é a promoção da saúde. Até dentro desse programa, estão lá, por exemplo, vocês já devem ter visto que as prefeituras, elas disponibilizam, ou deveriam disponibilizar, né? Depende muito a nível da vontade política, de espaços onde as pessoas podem exercitar, né? Porque é mais barato, né, eu disponibilizar para o poder público uma academia ao ar livre, uma orientação gratuita para as pessoas a nível da atividade física, do que depois eu tratar, né, doenças cardiorrespiratórias, obesidade, problemas relacionados ao sedentarismo, né, colesterol, triglicerídeo alto, problemas relacionados a cardiológicos, endócrino, né? Então é mais barato isso. Então, por isso, essas academias a céu aberto que tem nas praças, que elas são padronizadas dentro desse programa de promoção da saúde. O segundo dimensão é a prevenção. O que seria essa prevenção? Né? Quando eu faço uma ação pontual. A prevenção, basicamente, o exemplo é a vacinação. Né? Quando eu vacino, eu estou prevenindo as pessoas para patologias que são transmissíveis. Mas nem todas as patologias ou agravos à saúde têm vacina, né? Tem algumas que não são transmissíveis de pessoa para pessoa, tá? Então, já são outros critérios que vai se prevenir, né? Dentro desses critérios entra o diagnóstico precoce, né? Então, orientar as pessoas a buscarem esse diagnóstico precoce é uma forma de prevenção de agravos maiores. E a terceira dimensão, recuperação da saúde. Toda vez que eu tenho que o quê? Recuperar a saúde por um quadro que aconteceu, né? Então, são as cirurgias, são a utilização de medicamentos, né? São a utilização de procedimentos daquele paciente que perdeu, né, a saúde, tem algum processo que precisa de um tratamento, tá? A grande maioria dos medicamentos estão dentro da dimensão da recuperação da saúde. Então, ninguém vai tomar um medicamento sem necessidade, né? Isso entra o uso racional de medicamento. Logicamente, alguns medicamentos entram no contexto da prevenção, como, por exemplo, o uso do anticoncepcional, né? As pessoas que fazem uso, as mulheres que fazem uso do anticoncepcional, a grande maioria faz o uso com a indicação de evitar uma gravidez, né? Mas tem também o uso do anticoncepcional para tratar determinadas patologias, né? Então, às vezes, algumas disfunção hormonal, algumas questões relacionadas à acne, né? Que se tem a utilização. Mas, então, recordando, né? Para a gente finalizar a nossa aula, que foi uma parte... Falamos das entidades farmacêuticas e também do farmacêutico no contexto de uma equipe multidisciplinar, em especial dentro do Sistema Único de Saúde. Então, lembrando que o Sistema Único de Saúde, ele foi criado para atender uma necessidade de saúde gratuita para todos, tá? E ele tem os princípios da universalidade, da integralidade, da equidade e as 3 dimensões da promoção, prevenção e recuperação da saúde. Tá bom, pessoal? Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento, tá? Eu desejo a todos uma boa noite. Espero que tenha contribuído para vocês cada vez conhecerem um pouco mais das ciências farmacêuticas, né? Dentro desse contexto,
eu chamo a atenção de vocês, assim, comecem a seguir nas redes sociais o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional, as associações de farmacêuticos, porque aí vocês vão cada vez mais se integrando dentro da nossa área, que é tão gostosa e tão apaixonante. Fiquem com Deus, então, tá? E eu vou encerrar nossa gravação e desejo a todos uma boa noite.